Fala aí pessoal, a gente vai hoje aqui para a nossa 7ª aula sobre montagem de computadores. Nas aulas passadas eu falei um pouco sobre os componentes e hoje a gente vai fazer a parte da montagem dos componentes na placa-mãe antes de colocar no gabinete. Um dos componentes que a gente vai usar hoje é o cooler do processador, do qual eu falei para vocês que é quem vai fazer a resfriação do nosso cooler ou da nossa CPU. Aqui a gente tem a nossa CPU, que é um AMD Ryzen 3350G. Aqui a gente tem o nosso SSD NVMe. Aqui a gente tem dois pentes de memória RAM de 8 GB de 3000 MHz. E aqui a gente tem a nossa placa-mãe da ASRock, um A320M. Bom, o primeiro passo a se fazer é a gente pegar o nosso processador e localizar a pontinha que tem indicando. Ou seja, nesse daqui é esse daqui, ó, onde tem esse triângulozinho. Aí a gente vai localizar na nossa placa-mãe aqui qual local que tem esse triângulo. Ou seja, na nossa placa-mãe é aqui, ó, um triângulozinho. Aí a gente vem, posiciona o triângulo junto ao triângulo do soquete, posiciona o nosso processador. Espera encaixar a parte do AMD, ele tem uns pinozinhos que se encaixam diretamente com os furos do soquete da placa-mãe. Aí a gente pega essa alavanquinha, põe para baixo e trava. Nosso processador está travado, ou seja, já está instalado. O próximo passo é instalar os nossos pentes de memória. Como eles são pentes DDR4, a gente tem que se localizar a partir do tamanho da linha aqui dos paletes de ouro e também juntamente com o soquete da placa-mãe. Essa daqui, como eu falei para vocês anteriormente, tem dois espaços para slot de memória, ou seja, ele suporta até dual channel. A gente vai olhar aqui, você pode perceber que esse daqui é mais longo do que esse aqui, onde a gente vai instalar também. Ou seja, se a gente for tentar instalar assim, ele não vai entrar, por conta do espaçozinho que não permite o encaixe. Para a gente poder fazer a instalação, algumas placas-mãe possuem os dois negocinhos aqui móveis. Nesse caso, essa daqui só possui um dos lados, no caso. A gente vai pegar, encaixar aqui primeiro no lugar que é imóvel, encaixar aqui no lugar imóvel o nosso pente e depois encaixar no lugar móvel e apertar até ouvir o clique. Fez o clique, pronto, está instalado. Aqui eu vou instalar o outro pente. Primeiro no local imóvel, encaixa, alinha direitinho, encaixa no local móvel, aperta até ouvir o clique. Ouviu o clique, pronto, está instalado. Agora a gente vai instalar o nosso SSD. Esse SSD é o modelo NVMe que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai direto na placa-mãe. Você tem que perceber se a sua placa-mãe tem a entrada M2, que é a entrada onde a gente vai colocar o nosso SSD. A instalação é muito simples. Você tem que apenas olhar aqui, por conta do SSD NVMe, ele tem a entradinha aqui, ó. Aí você olha aqui na placa, qual é o local que tem o pino menor e o espaçamento. Você só vem aqui e encaixa, como se fosse só um pendrive. Pronto, está encaixado. Após encaixar, a gente vai usar uma das primeiras ferramentas que eu falei para vocês, que no caso é o nosso kit de chaves. A gente vai pegar a chave, ou seja, no caso você tem que olhar qual é o parafuso que vem presente. Aqui nesse caso é uma estrela. Deixa eu focar. Chave estrela, também conhecida como chave Phillips. Aqui eu posso mostrar para vocês qual é o tipo da chavezinha. É só você olhar e escolher o tipo de chave certa. Você vem aqui, bota o parafuso,
vira aqui, você pode ver que quando você encaixar, o SSD NVMe ele vai ficar levantado. Para você parafusar, você pressiona ele um pouco, pode baixar, não tem problema nenhum. Aí você vem, encaixa o seu parafuso e é só apertar. Pronto. Como a gente está montando um computador, uma máquina e não um carro ou uma moto, não precisa apertar demais o parafuso. Você põe ele, viu que está apertado, não força mais. Bom, aqui a gente já colocou a nossa CPU, o nosso SSD, as nossas memórias RAM. Agora a gente vai pular para a parte do nosso cooler do processador. Para a gente instalar ele, a gente tem que tirar a nossa ventoinha. Dependendo do modelo, existem várias formas de tirar. Alguns são só uns encaixes. Nesse caso aqui possui 2 clipes. Você vai ter que perceber aqui, ó, que tem os parafusos, entendeu? Aí aqui também tem a nossa parte dos heat pipes, que é quem vai fazer a condução de calor entre a nossa CPU e o nosso cooler do processador. Bom, essa parte a gente vai ver na próxima aula, quando eu montar o cooler do processador e colocar a placa-mãe junto do nosso gabinete. É isso, pessoal, até a próxima aula.